Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, apertem o sininho, dê um like e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é: o Live Aid arruinou a vida de Bob Geldof. Pois bem, por trás da ilusão do tal Dia Mundial do Rock, que na verdade é o Dia Brasileiro do Rock, porque ele só é comemorado no Brasil, né? Por trás dessa ilusão que faz com que muitas pessoas tão idiotizadas façam gesto com linguinha, com mãozinha, tudo mais, façam air guitar, coisa assim. Por trás dessa ilusão toda do hoje é o dia do rock bebê, há um lado bastante sombrio no motivo que inspirou essa estranha data, né? Essa estranha data que é bem de acordo com o Brasil, que elege Jair Bolsonaro, que tem o médium de peruca como símbolo de paz e caridade e trata o funk como se fosse a vanguarda. Pois bem, então, por trás dessa ilusão toda do Dia do Rock, inspirado no Live Aid, que comemorou 35 anos no dia 13 de julho de 2020, o cantor irlandês Bob Geldof, que era dos Bontown Heads e ele foi também um dos organizadores, ao lado do vocalista do Ultravox Media, do festival Live Aid, né? Ele fez um desabafo numa entrevista recente que, vamos ver aqui, é um desabafo muito amargo, muito triste. O Bob Geldof, que sabemos, ele teve incidentes muito trágicos, né? E o Live Aid foi um festival muito ambicioso, né? Um mega festival que realmente foi demais, né? Foi um festival que teve muito prejuízo financeiro e trouxe muita pressão para o músico organizador do festival. E aí, na entrevista à agência Associated Press, o Bob Geldof justamente diz: o Live Aid arruinou a minha vida. Sim, isso mesmo. Enquanto as pessoas ficam alegres ali, comemorando no Brasil o Dia do Rock, o Dia Mundial do Rock, as pessoas mostrando linguinha, fazendo erguita, fazendo sinalzinho com a mão, sinalzinho do demo. O Bob Geldof, ele deu uma entrevista, um depoimento, né, bem amargurado aos 68 anos. Não me foi permitido voltar ao meu trabalho, disse o cantor irlandês. Eu sou um cantor pop, é assim que faço dinheiro. É o meu trabalho. Levanto-me de manhã se me apetecer, né? Eu estou vendo aqui uma página portuguesa, né? E aí eles traduziram assim: se me apetecer, tento escrever umas canções, tento ensaiar. Então, depois do festival Live Aid, que foi um grande sucesso, e que na verdade não foi um festival de rock, foi um festival de vários gêneros, vários estilos. Tinha orquestra, tinha cantor pop, tinha cantor de disco music, de funk autêntico, de pop dançante, tinha Madonna, tinha Michael Jackson, tinha um monte de coisa. Mas Michael Jackson participou do Live Aid? Não sei, não, acho que não, mas não necessariamente. Mas a Madonna participou, também teve o George Michael, teve um monte de coisas, né? Uma salada musical. Portanto, o Live Aid não foi um festival de rock, né? Nem deveria ser um motivo para a celebração do Dia Mundial do Rock, que não é mundial, é apenas brasileira, é da província, né?
são daqueles malufistas, imaginação daqueles malufistas da 89 FM. Pois bem, então aí o Bob Geldof ele diz mais umas coisas assim. Ninguém queria saber. O São Bob, que era assim que me chamavam, não podia voltar a fazer música, porque isso não faz sentido e é mesquinho. Por isso perdi-me, né? Então, os incidentes que ocorreram é porque ele foi pressionado, o festival foi caríssimo, né? Causou prejuízo financeiro, né? Não arrecadou, quer dizer, não arrecadou o suficiente para resolver a fome na África, né, que era o motivo inicial desse festival. E o que foi arrecadado acabou sendo desviado para os soldados de países em guerra, que ficam roubando as alimentações que seriam para os pobres, né, e tudo mais. Né. É uma caridade paliativa, mas no caso do Bob Geldof até fazia sentido, né? Mas aqui é só aqui que caridade é que garante médium de peruca e apresentador de TV narigudo a virar santos por causa de caridadezinha fajuta. Mas a caridade, embora seja paliativa de Geldof, acredito que não seja fajuta, seja uma tentativa de minimizar as coisas dentro daquele contexto de países em guerra e de população que realmente está em níveis extremos de pobreza e de miséria, né? Então, mas aí o Bob Geldof, ele, diante de tantos incidentes, ele teve problemas também com o casamento de Paula Yates, né? Que anos depois ela se separou do Bob Geldof de maneira tensa, né? Ela se envolveu com Michael Hutchins, aí Michael Hutchins se matou, a Paula Yates depois se matou, aí houve um monte de tragédias ali. E ainda teve uma outra tragédia do Bob Geldof, poucos anos atrás, que foi a morte da sua filha Peaches Geldof, né? Então, foi uma coisa terrível, terrível. E o Bob Geldof, com 68 anos, ele realmente está desgastado, né? O Live Aid desgastou ele, né? Acredito que ele tivesse ficado estressado pelas pressões que vinham sobre ele, né? Ele foi muito pressionado, foi muito estressado, né? Havia muitas cobranças para ele, né? E ele realmente é a pessoa mais prejudicada por essa iniciativa, porque foi um projeto bastante complexo, né? Bastante ambicioso, né? Acredito ter sido muito grandiloquente, né? E tá certo, foi bem sucedido em várias apresentações, mas isso para Geldof não representou muita coisa. Ele, como pessoa, assim, eu observo, eu sinto como é que deve ser uma pessoa assim. Ele tornou-se alvo de muitas cobranças e, pelo menos, por sorte, não tinha as redes sociais, porque imagine tivesse as redes sociais na época, em 1985, com gente ali pressionando, o Bob Geldof ficaria uma pilha de nervos. É uma coisa bastante difícil, né? Acho que foi uma empreitada bastante difícil. E, além do mais, mostra o quanto não é essa maravilha, porque não é esse dia do rock bebê que as pessoas falam hoje em dia, né? É muito fácil um ônibus fazer uma plotagem, aí bota ali fotos de Cássia Eller, de David Bowie, de Nirvana, de Beatles, de Rolling Stones, de Bob Dylan, de Bruce Springsteen, de Paralamas do Sucesso, Renato Russo, Cazuza, coisa assim, né? É muito fácil ficar celebrando o dia do rock assim, de maneira tão estereotipada, tão comercial, lembrando mais
essas efemérides como o Natal, que só servem mesmo para lotar shopping center e para vender produtos. E aí se vê um drama pessoal do Bob Geldof e as pessoas não percebem. Não que não fosse viável um festival musical da dimensão do Live Aid, mas da forma como o festival foi feito, ela rendeu muita pressão, uma pressão violentíssima no Bob Geldof, que era antes um cantor de post-punk, até digamos, uma repercussão mais relativa, era mais underground, né? Muita gente não conhecia o Boomtown Rats e só conheceu o Bob Geldof quando começou aquele projeto Band-Aid, com aquela música de 1984 do The North Christmas, que é uma música bonita, uma música bacana, com vários cantores, vários músicos participando, e foi gravado em 84, né? Eu já ouvia muito nas rádios na época, e é realmente uma boa música que o Geldof e o Mid-Year fizeram, né? Inclusive com sinos natalinos, curiosamente. Mas aí é porque o festival foi muito maior do que se poderia imaginar. E não houve aquele controle administrativo, estratégico, né? Foi um evento movido mais pelo idealismo dos dois músicos, o Geldof e Ure, do que um empreendimento empresarial, embora também tivesse aquele negócio do lucro, da venda de ingressos, tudo mais, né? da oferta de serviços, como se vê, por exemplo, no Brasil, no caso do Rock in Rio, do Lollapalooza. E aí se viu que o festival gerou prejuízo, gerou estresse, gerou uma série de pressões, né? E aí deu no que deu, né? Hoje o Bob Geldof está amargurado e o seu depoimento contrasta muito com a alegria de pessoas que nunca curtem rock, mas que usam o Dia Mundial do Rock para posarem de roqueiros, acharem que aquela imagem idiotizada de roqueiro é a verdadeira, é realista, né? Aliás, culpa dessas rádios rock que não passam de jovem pans com guitarras, né? Que criam essa ilusão toda de hoje é dia de rock bebê, né? Então o Geldof nos faz devolver a realidade. Ficamos por aqui, um abraço a todos e fiquem em casa, não brinquem porque a Covid-19 está matando muita gente, né? E só saiam quando for estritamente necessário, e ainda assim com as devidas cautelas. Grande abraço e até lá!